Maneiro. E o Vasco? Tu chegou no Vasco com moral pra caramba, pô. E a gente ficou feliz pra caramba quando tu foi contratado. Pô, cara, como é que tu encontrou o Vasco, cara? Assim, porque o Vasco... Chegou no Vasco em 2021. Tu chegou no Vasco em 21. Pô, tu teve 13 vitórias no Vasco. Foi? Chegou você é campeão da Taça Rio no Vasco. Fui. E classifiquei o time para as oitavas da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. E quando eu saí do Vasco, nós estávamos a 2 pontos do G4 da Série B. Não, eu saio do Vasco com 4 jogos de vencibilidade. É isso. Eu tinha vencido 2 jogos, tinha empatado com líder e vice-líder. A gente sabia mais ou menos, eu imaginava, não lembrava os números como você falou, mas eu sabia que tinha sido um pouco atípico, né? A forma como aconteceu. Mas, porra, tu tava no Vasco, na tua cidade, acho que tu tinha sonhado em trabalhar. Sonho, né? Sonho, né? De trabalhar num clube aqui. Trabalhar no Rio, eu já adoro o Rio. Eu joguei no Vasco Futsal, né? Porra. E, pô, e lá em casa tem... Eu posso te dizer o seguinte, pode ter igual, mas não tem um vascaíno ou vascaína mais ferrenho que minha filha Eduarda. É mesmo? Você acha que essa data que eu vim pro Rio, que eu cheguei sábado, tá. Pra ela poder ir no Flamengo e Vasco, pra ela poder ir no jogo Vasco e Inter. Vasco e Inter. Hoje. Ela hoje. é muito Vasco, Pode ter igual, mas de onde veio isso? Ali é a história porque o Felipe Basto, ele é criado com a gente lá na Penha. Então, o Felipe Basto conhece ela desde pequenininha. Aí o Felipe levava ela pros treinos, coisa e tal. Naquele time de 2011. Sim, ela sim. tinha Eu tava lá, pô. 6 aninhos. E aí ela ia lá no treino, ia nas festas dos jogadores com o Felipe, coisa e tal. Aí ela foi sempre muito colada com o Felipe e ficou apaixonada pelo Vasco. E apaixonou pelo Vasco, meu irmão. É uma loucura. Que maneiro, né, cara? Uma loucura. Tanto que eu tenho uma agraciada, né, no dia da minha apresentação, sempre agradecido ao Vasco, deram uma camisa para ela, com o nome dela, no dia da minha apresentação, né? Porque a história dela, né, que ela teve, né, um problema de saúde, superou. E aí ela, pô, o pessoal todo, a torcida toda gosta muito dela. Caraca. Mas é legal. E um dia eu cheguei para ela e falei assim, um dia papai vai dirigir seu time. E aí quando eu fui, ela ficou toda orgulhosa. Porra, que maneiro. Foi legal, mas assim, a chegada no Vasco foi um momento muito atípico. Você não pode, como carioca, comecei aqui, né, nas equipes de menor investimento. Você tem um convite do Vasco, você não pode dizer não. Não. Entendeu? E assim, eu tinha acabado de fazer um baita campeonato brasileiro da Série A com o Atlético, classificando tipo para a Copa Sul-Americana. E antes de eu vir para o Vasco, eu recebi um convite, depois que o treinador, como é que é o nome dele? Sá Pinto. Isso. Saiu, eu recebi uma ligação do Zé Luiz Moreira me convidando. Só que eu estava há 4 jogos no Atlético, já na Série A. Como é que eu ia largar o Atlético e vir para o Vasco? E aí, né, depois veio o professor Vanderlei e nós até nos enfrentamos. E aí você lembra que o Campeonato Brasileiro de 20 acabou em 21. Isso. Acabou numa quinta-feira. No sábado eu joguei a final do Campeonato Goiano. A gente foi campeão goiano. Eu chego no Rio segunda-feira para assumir o Vasco. Quarta-feira começava o Carioca. Pô. Então nós não tivemos férias, não tivemos transição para você poder ver quem ia sair, quem ia ficar. Não fez esse trabalho de... Não teve. Relatório diagnóstico? Não teve nada. E aí nós começamos o Carioca com Sub-20. Pegamos o Portuguesa em São Januário e o Volta Redonda no domingo. Na outra quarta-feira pegava o Nova Iguaçu. Na outra quarta-feira começava a Copa do Brasil. Só que eu cheguei no Vasco, tinha acabado de cair. Caiu numa quinta, eu cheguei segunda. E aí tinha aquele impasse. Quem é que fica, quem é que não fica, quem continua, quem não continua. Tivemos que começar o trabalho com o Sub-20, nós não tínhamos uma equipe formada. E aí foi tudo formado muito às pressas. Trocar o pneu com o carro andando. Com limite de salário e ainda aquele problema ainda de salário atrasado. Teve até... O presidente foi num podcast aí que ele até relatou tudo isso. Falou isso, que legal. Exatamente. O próprio Salgado falou que a gente teve muita dificuldade, ainda a parte financeira, coisa e tal. E a maior dificuldade foi para a montagem de elenco. Ninguém faz futebol em 15 dias. Né? E com toda essa dificuldade, a gente ainda conseguiu, montando a equipe dentro da competição. Né? Eu me lembro que na estreia da Copa do Brasil contra a Caldense, o Cano e o Castan viajaram sem poder jogar. Só para acompanhar a delegação,
porque era muito importante essa classificação da Copa do Brasil por questão financeira. Financeira. E aí, para você ver, eu já estava estreando na Copa do Brasil sem os jogadores principais. E aí fomos montando. E aí a gente classifica para as oitavas da Copa do Brasil, né? No Campeonato Carioca foi um campeonato com dificuldade de recuperação, porque a gente começou perdendo os 2 primeiros jogos com o Sub-20. E você começa um brasileiro que para todo mundo acha que é fácil o campeonato da Série B. Não. Aí você vê o tamanho da dificuldade. E a gente e eu fui ajeitando a equipe dentro da competição. Mas o problema é que a gente precisava ganhar o jogo e todo mundo entendia que precisava ganhar o jogo e dar espetáculo, jogar bem, coisa e tal. Mas a Série B não é isso. A Série B você tem que vencer o jogo. Isso aí. E quando eu consegui recalcular a rota, nortear a ideia da equipe, que a gente começou a ter resultado positivo, aí a gente empata com o Náutico em casa, que era o líder da competição, a 4 jogos de vencibilidade. Eu chego para dar o treino e sou comunicado que eu estou desligado, entendeu? Mas naquele ano, os melhores índices de aproveitamento dos 3 treinadores foi o meu. Eu tenho a convicção. Se eu não saio, eu subo com o Vasco. Não teve. A gente estava ajeitando, a equipe estava começando a ter uma crescente dentro da competição. Aí estava 2 pontos para entrar no G4, entendeu? Tu chegou em fevereiro, né? Em fevereiro. Final de fevereiro. Final de fevereiro para março e saiu em junho. Julho. É muito pouco tempo. E tendo que montar a equipe nessa trocar o pneu com o carro, trocar o pneu com o carro não andando. tive 30 dias para ver quem sai, quem fica. Contrata, mapeia mercado. Eu cheguei. Trocar o pneu com o carro Cheguei andando. numa segunda, a quarta tinha jogo. Mas eu não posso dizer que não era uma oportunidade. Eu tinha que tentar. Claro. Era um sonho de dirigir uma equipe grande no Rio de Janeiro e o Vasco me deu essa oportunidade. Eu sou muito grato. Não, claro, não. Pô, e a gente que fica triste porque não deram sequência. Não deram sequência, pô. Não deram sequência. E a prova aconteceu no fim do ano, que não resolveu o problema. Exatamente. Não? Teve a sequência de treinadores, né? Depois de Lisca, depois o Diniz e a dificuldade era muito grande. Era muito grande. E todos eles saíram da mesma forma que acabou acontecendo com você e o Vasco não subiu. Exatamente. Isso.